Nesse vídeo vamos resolver mais uma questão do capítulo 5 do livro do Sakurai de Teoria Quântica, né? Parte sobre métodos aproximativos. E vamos pegar mais uma vez uma questão que envolve oscilador harmônico, é a questão 23. Né? O enunciado dessa questão diz assim, né? Um oscilador harmônico unidimensional se encontra no estado fundamental para t menor do que zero. E quando t é maior ou igual a zero, ele está sujeito a uma força não potencial, dependente do tempo, mas espacialmente uniforme na direção x, dada por essa expressão aqui. Ó, né? Aí no item A, ele pede para a gente usar a teoria de perturbação dependente do tempo, em primeira ordem, né? Para obter a probabilidade de achar esse oscilador no primeiro estado excitado para t maior ou igual a zero, maior do que zero, desculpe, né? E também pede para a gente mostrar que o limite, quando t tende para o infinito, né, isso é, aqui é um erro de grafia, deixa eu só consertar aqui, gente. Eita, peraí. Aqui. Erro. Bem aqui, ó. Aqui não é zero, tá? É t tendendo ao infinito. Esqueci de consertar isso antes de colocar aqui a imagem do enunciado, né? E mantendo o tal finito, né, da sua expressão é independente do tempo. Ainda pergunta se isso é razoável ou surpreendente, né? Então, vamos nos concentrar aqui no item A, depois a gente lê e discute o item B. Tá? Então, primeiro, né, ele pede para a gente utilizar a teoria de perturbação dependente do tempo em primeira ordem para obter a probabilidade de achar o oscilador no primeiro estado excitado para t maior do que zero. Né? Então, se ele quer usar a teoria de perturbação, né, dependente do tempo, e para achar essa probabilidade, a gente sabe que a probabilidade é um módulo ao quadrado da amplitude. Né? E a amplitude em primeira ordem é definida assim, ó, na teoria de perturbação dependente do tempo, como Cn1 de t igual a menos i sobre h cortado, é integral, aí envolvendo o tempo de t0 a t, né, é elevado a i, ômega ni, t', vni de t', dt'. Né? Onde esse vni, que aparece aí, ele nada mais é do que o elemento de matriz, ou seja, da perturbação aí entre o Bra n e o Ket i, né, do potencial dependente do tempo. E a gente sabe que o potencial dependente do tempo, dado pelo enunciado da questão, é f de t igual a f0 x é elevado a menos t sobre tal. Bom? Beleza. Então, para a gente resolver, né, isso daí, a gente primeiro vamos tentar colocar aqui a questão da forma mais limpa possível, né, a ponto da gente conseguir delinear uma estratégia de resolução. Então, primeiramente, aqui na função dessa perturbação, né, a gente tem como constante o f0, vamos deixar fora do elemento de matriz, e a exponencial dependente do tempo, elevado a menos t sobre tal. E vai ficar dentro do elemento apenas nxi. Tá? E n de xi, né, o enunciado da questão até nos fala para a gente utilizar essa fórmula aqui, né? E a gente vai utilizar ela para poder calcular esse nxi. Então, utilizando, né, para a gente conseguir obter aí para o primeiro estado excitado com t maior do que zero, a gente conseguir obter essa função de amplitude, vamos calcular o seguinte, de v0i, o 0,1, desculpe, né, já que o enunciado da questão nos diz, né, para achar a probabilidade, né, do oscilador se encontrar no primeiro estado excitado para t maior do que zero. Então ele sai do estado zero, né, do estado fundamental, e vai para o primeiro estado excitado. Por isso que eu estou representando como 0,1. Okay? Então isso vai ser
a mesma expressão f0 elevado a menos t sobre tal, e ele sai de 0 e vai para 1, né? Então a gente representa como elemento de matriz 1x0. Né? Então, e aqui a gente precisa lembrar também, né, mais uma vez, a gente pode representar o x, né, em função dos operadores de criação e destruição. Então isso é raiz quadrada de h cortado sobre 2n ômega, né, multiplicado por a mais a adaga. É uma expressão que vai ser útil para a gente novamente. Se trata de oscilador harmônico, né, a gente utiliza isso com recorrência, ou então a outra expressão que relaciona esses operadores de criação e destruição com o momento, né? É uma expressão semelhante a essa. Né? Então, com isso, né, e utilizando a fórmula lá que o enunciado da questão nos deu, a gente pode reescrever isso aqui como f0 é elevado a menos t sobre tal, né, multiplicado que pela essa constante, né, h cortado sobre 2n ômega, né, multiplicado por. Agora é utilizar a expressão que o enunciado nos deu, substituindo o n por 1, né, o n' por 1, desculpem, e o n por 0. Né, então vai ficar assim a expressão. Onde tem n vamos colocar 0, né, 0 mais 1, delta de 1, 0 mais 1, mais a raiz de 0 vezes o delta de 1 a 0 menos 1. Tá? Então esse segundo termo aqui ele nem faz sentido para a gente, está sendo multiplicado por 0, né? Então anula. Né? E esse outro aqui vai dar 1. Beleza? Então aqui a gente já tem assim, ó, o delta de 1, 1. Né? Isso aqui a gente sabe que dá 1, multiplicado pela raiz de 1. Fechou a questão, né? Pelo menos essa parte. Então, com isso, a gente tem que V01 é igual a F0 é elevado a menos t sobre tal, multiplicado pela raiz de h cortado sobre 2m ômega. Beleza, e como que isso se aplica então ao nosso problema, né? Calculamos isso daqui, vamos utilizar agora a expressão da amplitude, né? Novamente, deixa eu colocar ela aqui, e vamos substituir o que já temos nela, né? Então temos aqui ó, o Cn, primeira ordem de t, independente de t, vai ser menos i f0 sobre h cortado, né, multiplicado pela raiz h cortado 2m ômega, né, e multiplicado pela integral, não de t0 a t, agora é de 0 a t, né, já que sai lá do estado 0 e vai até um tempo t qualquer, é elevado a i, chamar isso aqui de ômega 0, tá? Essa ômega n vou chamar apenas de ômega 0 para não sobrecarregar a notação, t', e aqui é elevado a menos t' sobre tal dt'. Então toda, deixa eu tentar arrumar isso aqui, não gostei muito. Sim. Então toda essa expressão pode ser resumida no seguinte, deixa eu repetir aqui a parte das constantes, né? E a integral pode ser reescrita assim, integral de 0 a t, com um produto de exponenciais de mesma base, né? Conserva a base e soma os expoentes, né? Então vai ficar como colocar o t' em evidência, né? E aqui multiplicado por 1 sobre tal, né? Subtraído de i ômega 0, né? dt'. Então a solução dessa equação vai ser algo assim, ó. Essa integral, quer dizer, né?
Então, a integral de uma exponencial, né, multiplicada aqui por um termo constante, a gente simplesmente faz da seguinte maneira. Vamos colocar, escrever assim, ó, multiplicado, aqui tem a própria exponencial, menos t', 1 sobre tal menos i ômega zero, né, dividido por, aqui é a mesma coisa, só que eu vou fazer o seguinte, ó, 1 sobre tal menos i ômega zero, a gente pode escrever isso como 1 menos i tal ômega zero dividido por tal, certo? Aí, como é uma divisão de frações, esse tal ele vai passar lá por cima da fração que está em cima, que está no numerador, né? Então, vamos colocar um tal multiplicando bem aqui, ó. E aqui embaixo o termo 1 menos i tal ômega zero, né? Beleza? Então, feito isso, sim, isso vai variar, né, de 0 a t. Então, feito isso, a gente vai ter o seguinte, ó, deixa eu vou colocar aqui nesse mesmo quadro mesmo. Não fica legal, né? Vou colocar no próximo quadro mesmo. Então, resultado disso, né, colocar aqui um tal multiplicando lá de fora, vezes a exponencial, né, fazendo as devidas substituições. Quando t' é igual a t, eu só simplesmente coloco o t aqui no lugar, 1 sobre tal, menos i ômega zero. Né. Quando tudo isso aqui, ó, o t' é igual a zero, toda essa exponencial vai dar 1. Né, e aqui dividido por i ômega zero. O que eu estou fazendo aqui? I ômega zero, tal, só se eu inverter, né? Então, invertendo essa expressão, eu consigo tirar esse sinal de menos que está aqui na frente, né? Então, vamos fazer isso. I ômega zero, tal, menos 1. Assim, esse sinal de menos torna desnecessário. Ok, então com isso vamos ter o seguinte: Cn1, ordem 1, né, de t, vai ser igual a i tal f0 raiz de h cortado sobre 2 em ômega, né, multiplicado pelo seguinte. Deixa eu tentar reduzir isso aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos abrir essa exponencial, escrevê-la da seguinte forma: como menos e elevado a menos t sobre tal como estava antes, multiplicado por e elevado a i ômega zero. Por que ômega zero t, né? Por que escrever dessa maneira? Porque assim podemos escrever essa exponencial complexa como uma soma, né? Uma combinação linear de senos e cossenos. Então, aqui no lugar vamos colocar cosseno de ômega zero t mais i seno de ômega zero t. Tá? Então, feito isso, né? Feita essa breve consideração, vamos colocar e elevado a menos t sobre tal, multiplicado, deixa eu colocar aqui um colchete, né, multiplicado pelo cosseno de ômega zero tal não, t, né, mais i seno de ômega zero t. Tudo isso menos 1 dividido por i ômega zero tal menos 1. Certo?
Ok, então agora a gente pode separar o que é complexo do que é real, né, para facilitar a nossa abordagem. Então, dessa forma, a gente pode fazer assim, ó, o Cn de ordem 1 de t vai ser igual, esse i eu vou acabar multiplicando ele, mas vou deixar ele aqui por enquanto. Depois eu vou tirar ele multiplicando pelo que está dentro desse colchete, né? Vou colocar dessa forma aqui, ó. Então só o que é real eu vou colocar aqui na frente. Não, melhor, só o que é complexo eu vou colocar primeiro, né? Vou colocar o i, aí o e elevado a t sobre tal vezes o seno, né? É elevado a menos t sobre tal vezes o seno de ômega 0t. E a parte que é real, vou colocar aqui no lado, logo depois disso. Então, vou somar com essa exponencial multiplicado pelo cosseno de ômega 0t subtraído de 1. Tá? Aí por que eu fiz dessa maneira? Porque eu posso pegar esse i, multiplicar, né, pelo que está dentro dessa chave. Fazendo isso, a gente pode tirar esse i daqui, i multiplicado por i vai ficar menos, né, e aqui vai ficar um mais i, né, multiplicado por essa parte que antes era real e agora é complexa. Tá? Isso dividido por, deixa eu colocar aqui, e ômega 0 tal menos 1. Fechar um colchete. Agora podemos então calcular a probabilidade de encontrar o oscilador no primeiro estado excitado. Basta tirar o módulo ao quadrado dessa expressão, né? E expressões assim é relativamente simples a gente fazer isso, né? Porque olha só, o que a gente tem aqui dentro desse colchete é um número complexo, é um número na forma a mais ib. Tá? Como é que fica o módulo ao quadrado de um número complexo? Simplesmente a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Já que o módulo ao quadrado de um complexo se caracteriza pela a soma o produto do número complexo pelo seu conjugado, né? Assim elimina esse i que tem aqui dentro. Tá? Então, probabilidade vai dar Cn1 de t ao quadrado, né? Então vai ficar tal F0 H cortado 2m ômega, né? Porque afinal de contas isso aqui vai ficar ao quadrado mesmo, né? E colocar aqui de novo o colchete, né? Esse termo ao quadrado vai ficar exponencial de menos 2t sobre tal seno ao quadrado de ômega 0t, né? E aqui o quadrado dessa expressão, né, vai ficar e elevado a menos t sobre tal vezes o cosseno de ômega 0t menos 1 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo quadrado desse número aqui de baixo também, né, que é um número complexo. Então vai ser simplesmente a soma desses números, né? Ou seja, ômega 0 ao quadrado, tal ao quadrado, mais 1. Né? A soma dos quadrados, eu quis dizer. Né? Então a gente desenvolve esse quadrado que está aqui dentro, né? E toda a nossa expressão vai ficar assim. Ó. Deixa eu fazer. Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou copiar toda essa expressão, colocar um quadro seguinte. Eu só vou refazer essa parte. Então isso aqui ao quadrado vai ficar como? Né? É elevado a menos 2t tal cosseno ao quadrado.
E elevado a menos 2t tal vezes o cosseno ao quadrado, ômega 0t. Depois, duas vezes o primeiro pelo segundo, né, negativo. Então, 2 é elevado a menos t sobre tal cosseno de ômega 0t. É cálculo, né? Somado com 1. Tudo isso dividido por ômega ao quadrado, tal ao quadrado mais 1. Ômega ao quadrado, tal ao quadrado mais 1. E aqui já dá pra gente fazer uma baita de uma substituição, né? Porque olha só, podemos colocar esse e elevado a menos 2t sobre tal ao quadrado, t sobre tal em evidência, né? E os termos que vão ficar multiplicados por ele serão o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Ou seja, dá 1. Então, com isso, a nossa expressão fica assim, ó, Cn de primeira ordem de t ao quadrado vai ser igual. Posso tirar esse número daqui também, né? Vai ficar tal f0h cortado, né? Sobre 2m ômega, ômega 0 ao quadrado, tal ao quadrado mais 1. Tudo isso multiplicado por e elevado a menos 2t sobre tal, né? Seno ao quadrado cancela, né? Ao ser somado com cosseno ao quadrado. E o resto a gente repete. E elevado, aqui é menos 2 e elevado a menos t sobre tal, cosseno de ômega 0t mais 1. Tá? E é aí que a gente vê a outra parte da questão, né? A parte que fala, mostre que o limite, quando t tende ao infinito, né, e o tal continua finito, das suas expressões é independente do tempo, ou seja, mostrar que essa transição de probabilidade para o primeiro estado, né, aqui na nossa teoria de perturbação dependente do tempo, quando o tempo explode para o infinito, essa expressão ela se torna independente do tempo, né? Isso aqui é fácil da gente ver simplesmente aplicando o limite. Quando t tende para o infinito, o que vai acontecer, né? Toda essa expressão aqui, ó, vou fazer assim, uma outra maneira de representar, peraí, mudar a cor, né? Então, só tem t aqui, né? Quando esse t tende para o infinito, o que vai acontecer? Essa expressão, por ter um menos aqui embaixo, significa que é 1 sobre a exponencial, né, de 2t sobre tal. Quando t vai para infinito, 1 sobre algo que tende ao infinito vai dar 0. Né? Então, essa expressão vai para 0, essa outra expressão vai para 0 e sobra apenas 1. Né? Então, o resultado dessa brincadeira aqui vai ser a expressão tal f0h cortado, né, dividido por 2m ômega, multiplicado por ômega 0 ao quadrado, tal ao quadrado mais 1. Né? Tá aí, encontramos que a probabilidade é uma expressão que não depende do tempo. Né? E o que mais eu posso acrescentar? Não, isso também não chega a ser surpreendente, né? Porque a questão pergunta, isso é razoável ou surpreendente? Né? Não é, porque a probabilidade de transição ela não depende do tempo, uma vez que a força é desligada, né? Nesse período, né, de tempo muito longo, certo? Então não tem porquê, né, forçar essa dependência temporal. Bom? Então tem uma coisa que eu acho que eu cometi um errinho, deixa eu ver, 2m ômega cortado. Não, acho que é isso mesmo. Achei que tinha cometido algum erro algébrico, mas creio que esteja tudo certinho. Né? E a questão B, né, vamos voltar lá. Podemos achar estados excitados mais altos. Né? Tá perguntando se a gente consegue achar esses estados excitados mais altos.
E aí, de novo, dizendo que a gente pode usar essa expressão aqui para ajudar, né? Então, vamos tentar entender, né? Vou colocar aqui letra B. Letra B. Né? Primeiro ele nos dá a expressão n' x n é igual a h cortado sobre 2m ômega multiplicado por n mais 1 delta n' n mais 1 raiz de n delta n' n menos 1. Né? Então podemos ver que sempre quando ocorre algum tipo de transição, por exemplo, de 1 para 2, né, do primeiro estado para o segundo, ou ainda do segundo estado para o terceiro, né, ou etc., né, sempre uma transição desse tipo, o que vai acontecer? Por exemplo, quando vai de 1 para 2, vou colocar aqui como exemplo, né? Então, quando sai de 1 vai para 2. Então, elemento de matriz 2x1. Né? Isso vai ser o mesmo, h cortado sobre 2m ômega, né? Multiplicado pelo... Aí, quando a raiz vai ser de 1 mais 1, né? Já que eu estou substituindo n por 1. Delta, aqui n' é 2 e aqui é 1 mais 1, mais raiz de 1, delta 2, 1 menos 1. Né? Então, o que a gente vê acontecendo aqui? Primeiro, esse termo vai para zero, né? Porque aqui vai ficar 2, 0, né? Delta de 2, 0 é 0. E aqui vai ficar raiz de 2 multiplicado por 1. Né? Raiz de 2 e essa expressão aqui dá 1, porque vai ficar delta 2, 2. Tá? Então, ou seja, não vai se anular. Né? O resultado disso... O resultado disso vai ser isso aqui multiplicado pela raiz de 2, então vai ser a raiz quadrada de h cortado sobre m ômega. Né? E o mesmo vale sempre que houver transições desse tipo, de um para o outro. Né? E qual a razão disso? A razão disso são esses deltas. Né? Vê que isso aí só dá 1 quando n' é igual a n mais 1 ou quando n' é igual a n menos 1. Tá? Isso só pode acontecer quando há uma relação de sucessividade, né, entre eles, ou seja, se n' for igual a 2, então n vai ter que ser igual a 1 para dar desse tipo, né, lá em cima. Ou ainda, se n' for igual a 3, n vai ter que ser igual a 2, né, e assim vai. Também pode usar a relação de baixo, né, com n' igual a n menos 1, certo? Então, se a questão pergunta se a gente pode achar esses estados excitados mais altos, sim, nós podemos. Né? E a prova disso é esse exemplo que eu dei aqui. Beleza? Então, isso finaliza a questão. Né? Até o próximo vídeo.